Olá, irmãos, graça e paz, bom dia, bom dia. Muito bom estar junto com você em mais esta manhã. É um privilégio ter aí a sua audiência, não é, durante esta manhã maravilhosa em nosso devocional diário. Esse programa que é apresentado sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Nós estamos fazendo agora um passeio pelo Êxodo. O livro de Êxodo é o livro que está em apreço e estamos meditando um pouquinho nesse livro, uma partezinha a cada dia, né? Nossa intenção é passar por todo o livro de Êxodo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o chamado de Deus, tendo em mente que quando Deus nos chama, Ele também nos capacita, né? Hoje é o quarto dia desta série sobre o livro de Êxodo e nós vamos ver esse momento marcante aí na vida de Moisés, que é o momento do encontro com o Deus vivo em uma sarça ardente que ardia, mas não se consumia, né? Essa passagem vai nos ensinar bastante sobre chamado, sobre propósito e a presença de Deus que nos acompanha. Moisés, nesta passagem, está há décadas já no deserto. Ele já não é mais aquele jovem impulsivo, né, que queria libertar pela força o povo de Israel. Agora, Deus o encontra não no palácio, mas na solidão de um pasto, cuidando de ovelhas. E ali, no ordinário, Deus revela algo extraordinário. Ele chama Moisés para uma missão divina. Vem comigo meditar nessa história maravilhosa no livro de Êxodo. Lá no capítulo 3, nós vamos hoje ler do versículo 1 até o versículo 12, porque é uma história bonita demais e não podemos simplesmente passar correndo por ela. Eu quero que você saboreie, né, o contexto, cada detalhe dessa história. Êxodo 3, a partir do versículo 1, nós lemos assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés! Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me diante do faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você.
Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Amados, o versículo 1 já começa nos ensinando grandes coisas sobre esse texto. Moisés pastoreava o rebanho de Jetro e foi até o monte de Deus, Horebe. Deus se revela naquilo que é comum. Naquele momento, Moisés não estava buscando chamado, ele estava trabalhando, apenas vivendo a sua rotina diária, né, como um pastor de ovelhas. E de repente, Deus aparece a ele no contexto mais simples possível, no campo com o rebanho. Amados, muitas vezes nós queremos buscar grandes manifestações, mas Deus nos chama e nos visita no dia a dia, naquilo que é ordinário, comum, né? Cotidiano. Então, sabendo disso, fique atento. Deus pode te chamar no meio da rotina mais simples do seu dia. No meio do ordinário, Deus pode manifestar o extraordinário na sua vida. Uma coisa que nos chama a atenção está ali entre os versículos 2 e 5, que a presença de Deus transforma qualquer ambiente. Ela transforma qualquer lugar em terreno santo. A sarça ardente chama a atenção de Moisés. Deus usa aquilo que está ao alcance dos olhos dele. Esse fogo aqui representa a santidade de Deus, a presença de Deus. Moisés fica curioso, não é? E se aproxima. Ele diz, eu vou me aproximar, eu vou ver o que está acontecendo aqui. Afinal, é uma cena inusitada. Então Deus diz assim, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é santo. Amados, aonde Deus está, existe santidade. Aonde Deus se manifesta, existe santidade. Nesse contexto, reverência é a melhor resposta direta à sua presença. Há tantos que não estão tendo a devida reverência, o temor e o respeito à presença dele. E muitas vezes há casos que pode-se dizer como foi dito no último dia da vida de Eli, o sacerdote. E acabou. Há casos que podemos dizer, foi-se a glória. Porque a presença, em muitos casos, a presença de Deus já se foi. E muitos estão adorando a Deus sem Deus. Amados, a coisa mais triste é viver longe da presença de Deus. A presença de Deus é maravilhosa. E ela exige, a presença exige de nós uma resposta de reverência. Há um Deus santo. Nós podemos encontrar isso lá no livro de Isaías, quando ele está diante do Deus Criador.
Os umbrais das portas estão tremendo, os serafins cantando santo, santo, santo. E ele entra em desespero, porque ele diz, eu sou um pecador. Você diz, não, mas isso é o Antigo Testamento. E se Deus da Antiga Aliança fosse diferente do Deus da Nova Aliança? É o mesmo Deus o tempo todo. Jesus glorificado aparece a João na ilha de Patmos e quando João o vê, ele diz, eu caí aos seus pés como morto. Tamanho impacto da presença de Deus, desse temor que causa em nós a presença dele. Amados, onde Deus está, a santidade. Agora, para avançarmos, né, nesse capítulo, é importante lembrar que Deus nos chama com base na sua graça, não na nossa capacidade. Glória a Deus por isso. Deus me chama com base na sua graça e não na minha capacidade. Deus te chama com base na graça dele, não na sua capacidade. Eu o enviarei a Faraó. É a questão principal aí. Moisés questiona quem sou eu, porque ele não se sente mais capaz. Ele ainda olha para a sua capacidade e é normal muitas vezes nós queremos resolver a coisa na força do braço e ficarmos olhando para a nossa capacidade. Quem sou eu? Eu não sou nada. Deus não responde exaltando Moisés, dizendo assim, você é um grande homem, um grande líder, não é? Você é o espelho que reflete a imagem de Deus, é ouro de Ofir, não, tome posse, determine, nada disso. Deus responde Moisés dizendo assim, olha, eu estarei com você. Não é o que você é, Moisés, é o que eu sou. O foco não está em Moisés, o foco está em Deus. Você pode ser a pessoa menos preparada desse mundo. Você só precisa estar disponível, porque é Deus quem capacita. Deus está procurando pessoas que estão disponíveis. E hoje está tão difícil de encontrar pessoas disponíveis para Deus. Mas quando ele encontra um que está disponível, ele capacita, ele chama, ele capacita, ele envia, ele prepara durante o processo. E é assim que funciona. O foco não está em mim, em você, mas em Deus. Agora esse quadro é tão lindo porque a sarça ardente é uma figura perfeita de Cristo. Assim como a sarça ardia, mas não se consumia, Jesus vem à terra com a glória de Deus, não é? Ele manifesta a Deus aos homens. Ele habitou entre nós e não foi destruído. Ele morreu sim na cruz, mas não foi destruído, pelo contrário, ele destruiu o poder do pecado. Moisés, quando foi chamado por Deus para libertar o povo, ele pergunta, quem sou eu? O meu Senhor Jesus, porém, quando ele veio, ele sabia exatamente quem ele era. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim para libertar os oprimidos. Moisés aponta para Jesus como aquele que é enviado por Deus para tirar o povo da escravidão. Mas Cristo, Cristo é o libertador perfeito, que nos tira da escravidão do pecado. Bora fazer um resumo do que nós aprendemos hoje. Primeiro, que Deus se revela
até nos momentos mais simples da vida. Em segundo lugar, a presença de Deus nos chama à reverência, à santidade e à transformação. E por último, que o chamado de Deus não depende da nossa força, mas da sua presença. Portanto, com base no que aprendemos, nós podemos aplicar para a nossa vida de forma prática. Primeiro, escutar. Deus pode estar te chamando mesmo em tarefas comuns, então aguce os seus ouvidos espirituais para escutar. Respeite a presença. A presença de Deus, tenha na presença de Deus atitudes de fé e reverência. E por último, responda com fé. Quando Deus te chamar, não olhe para você mesmo, olhe para Ele, que é quem está fazendo a promessa de estar com você. Querido Senhor, eu te louvo mais uma vez pela oportunidade de trazer a Tua palavra, de aprender a Tua palavra junto com nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a abrir os nossos ouvidos, mesmo nas tarefas mais comuns do nosso dia, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Seja nos exortar, seja nos corrigir, seja nos chamar para algo específico. Que possamos saber discernir a sua voz e ter uma resposta de reverência diante de tua presença. Em nome de Jesus, eu oro por cada um dos meus amados irmãos e irmãs. Guarda-nos, Senhor, ao longo deste dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, é maravilhoso, né, podermos meditar na Escritura, na Palavra de Deus. E geralmente nós não fazemos a programação aí nos feriados, né? Então nós teremos feriadão prolongado aí, né? Amanhã, segunda-feira. Retornamos ao devocional na terça-feira, dia 22, o Senhor permitindo. Então continuaremos aí este passeio pelo Gênesis. Pelo Gênesis não, né? Pelo Êxodo. O Gênesis já fizemos, está aí nos vídeos aí, no histórico de vídeos. Se você não participou, volta aí no histórico aí, que você vai encontrar. Nós passamos por todo o livro de Gênesis, agora estamos em Êxodo e Deus está falando aos nossos corações. Então até terça-feira novamente aqui, o Senhor permitindo, um excelente feriado prolongado aí para você, um excelente final de semana. Que Deus te abençoe. Não esquece que sábado e domingo tem programação aqui em Curitiba. Sábado 19 horas sábado aqui em Curitiba e domingo 9 horas da manhã. Estamos estudando esta carta tremenda de Paulo aos Colossenses. Não perca aí, vem conosco aí final de semana, se você mora na região de Curitiba, vem conosco participar destas bênçãos, né, dos sermões expositivos aí em torno da carta aos Colossenses. Deus te abençoe e até terça-feira aqui, o Senhor permitindo mais uma vez.